Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no coração de cada um. Eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho que eu ouvi, que eu achei muito interessante. Um pastor de Adilson, um pastor do Mato Grosso, ele contou esse testemunho. Ele disse que quando ele morou na Europa, na Espanha, o testemunho que contavam lá, a história que contavam lá a respeito de Leonardo da Vinci. Aquele quadro que ele pintou da última Santa Ceia de Jesus, quando Da Vinci pintou aquele quadro com Jesus e os seus 12 discípulos, os seus 12 apóstolos. A história diz que Da Vinci pegou cada um da sua época, cada pessoa da sua época mesmo, para desenhar aquele quadro. Aí ele buscou em cada pessoa alguém que tivesse a personalidade dos discípulos, dos apóstolos. Então ele pegou um que tinha uma personalidade de João, uma pessoa que era uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais amorosa, e foi e pintou no quadro aquela pessoa, aquele personagem que tinha algumas características de João. E Da Vinci pagava para essas pessoas para pintar o retrato delas nesse quadro, para simbolizar os discípulos, o apóstolo. E assim foi indo por diante. Ele pegou um que parecia com João, pegou outro que parecia com Pedro, tivesse a mesma personalidade de Pedro. Do jeito que ele imaginava, ele procurava, pesquisava e trazia essa pessoa para ele estar pintando esta pessoa no quadro, para estar simbolizando um dos discípulos, um dos apóstolos. Assim foi com Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Simão, Tiago, filho de Alfeu, Judas. E aí chegou na vez de Judas Iscariotes. Aí Da Vinci ficou... A imaginação de Da Vinci a respeito de Judas Iscariotes era que Judas era uma pessoa ruim, uma pessoa, um ladrão. Então ele tinha todos os pensamentos, um traidor, ele tinha todos os pensamentos que Da Vinci tinha a respeito de Judas, era de um homem ruim, de um homem mau. Aí Da Vinci falou, preciso agora encontrar esse homem para mim pintar o retrato dele para simbolizar Judas. E aí Da Vinci começou a andar pelas cidades. E de repente Da Vinci chega num comércio. Quando ele chega no comércio, ele viu um homem com uma cara fechada, um homem mau, com cara de mal. Aí ele foi cumprimentar esse homem. A hora que ele foi cumprimentar esse homem, ele tomou uma patada. O homem foi mal educado com ele. Ele disse, é esse mesmo. Esse vai dar certinho para ser o Judas do meu quadro. Aí ele pegou e convidou o homem. Olha, eu estou pintando um quadro. Estou pegando alguns personagens. O senhor não gostaria de fazer parte? Aí o homem olhou para ele e disse, eu faço, só que eu quero o dobro. Eu quero que você me pague o dobro do que você está pagando. Aí Da Vinci falou, tudo bem. Levou esse homem. O homem foi. Da Vinci pintou o quadro, pintou o Judas. Aí quando Da Vinci terminou de pintar, o homem olhou para ele, olhou para o quadro, perguntou que quadro que ele estava pintando. Ele disse, eu estou pintando o quadro de Jesus e os seus 12 discípulos, os seus apóstolos. Aí o homem perguntou para Da Vinci, e quem que eu sou? Que personagem que eu sou nesse quadro? Da Vinci olha para ele e diz, você coçou a cabeça, ficou meio sem jeito para falar e diz, você é o Judas. O homem ficou bravo, mas ficou bravo, queria brigar ali com Da Vinci. E na hora ele disse, agora você vai ter que me pagar o triplo, você vai ter que pagar muito mais agora para mim, porque você me colocou como Judas. Aí Da Vinci, tudo bem, pagou para ele, o homem foi embora. Aí o quadro ficou lá parado por um tempo, porque agora faltava o principal personagem, que era o personagem de Jesus Cristo. E Da Vinci começa a andar pelas cidades, pelos vilarejos, à procura de alguém que pudesse ter as características de Jesus. Teria que ser um homem bom, um homem... A imaginação de Da Vinci para Jesus era um homem amoroso, um homem bom, um homem sincero, sem pecados. E Da Vinci ficou procurando. E isso passaram-se... Depois que Da Vinci pintou a personagem de Judas, passaram-se 3 anos e meio, quase 4 anos. E Da Vinci procurando pelos vilarejos, procurando pelas cidades. E isso, o tempo foi passando, e Da Vinci não conseguia encontrar esse personagem. Até que Da Vinci avista uma igreja. E na frente da igreja está lá um homem, lavando a igreja. Um homem que tinha uma aparência, um brilho no rosto, tinha uma aparência de ser um homem bom. E Da Vinci começou a observar aquele homem dia após dia. Até que um dia Da Vinci chegou nesse homem e disse para ele, eu estou pintando um quadro de Jesus e os seus 12 discípulos, e eu gostaria que o senhor fosse um personagem deste quadro. Eu gostaria que o senhor fosse Jesus Cristo, porque o senhor parece ser uma pessoa boa. Eu estou observando o senhor, o homem vivia lavando a igreja, à frente da igreja. Era um homem que fazia diferença. Aí o homem topou.
Quando o homem foi, Da Vinci terminou de pintar o quadro, não tinha combinado quantos que ia pagar para o homem. Da Vinci olha para o homem e diz para ele: "E quantos que o senhor vai cobrar de mim? Quantos que eu tenho que te pagar?" O homem olha para Da Vinci e diz para ele: "Para mim você não precisa pagar nada." Da Vinci ficou meio assim e disse: "Mas por quê? Você não se lembra de mim? Você já pagou lá no passado. Eu era o meu nome." Aí Da Vinci pergunta para ele: "Mas quem é você?" E ele disse: "Eu sou Peter Peterdran. Você já me pintou lá no passado como Judas. E quando você disse que eu era o personagem Judas, eu saí com aquilo na cabeça. E depois eu encontrei uma igreja, me tornei um cristão e hoje eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro." Sabe o que isso significa? O mesmo Judas que Da Vinci pintou há 4 anos atrás foi o mesmo que ele pintou depois com o personagem de Jesus. Jesus transforma o traidor. Jesus transforma a pessoa mal, a pessoa de mau caráter, em um homem de bom caráter. Assim foi essa história e que sirva para nós também. Quando nós somos uma pessoa de mau caráter, quando encontramos Cristo, nós somos transformados.